Boa noite, vamos para mais um vídeo do canal Omar Sonita. O nome do nosso vídeo é Jeová Morreu. Bom, eu gostaria que vocês prestassem atenção, o tema é polêmico, emocionante, e revelador. Boa noite a todos. Eu começo lendo Romanos capítulo 7, do versículo 1 ao 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamado adúltera, se for de outro marido. Mas se morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que servimos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Pois diremos, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Paulo, nesta passagem de Romanos 7, especificamente ele aborda os judeus sobre a lei mosaica, pois falo aos que conhecem a lei, Romanos 7:1. Primeiro, Paulo diz que a lei liga o marido e a esposa enquanto o antropos, homem, vive. Finalmente, em Romanos 7:3, Paulo diz, especifica quem morreu no relacionamento. Se o marido dela estiver morto, ela está livre da lei. Paulo não está falando sobre a morte da esposa para mostrar seu ponto de vista. Paulo está apenas falando sobre o marido, o homem, antropos, ter morrido, cuja morte, então, efetua a dissolução da lei. Esta afirmação é com a morte do esposo. A esposa está isenta de seguir a lei. Quem é a esposa na ilustração de Paulo em Romanos? Quem então é o povo de Deus na ilustração de Paulo que representa a esposa de Deus? Paulo diz que ele está falando aqui para aqueles que conhecem a lei, no verso 1. E a lei que foi abolida pela morte desse marido era, obviamente, a lei dada por Moisés pelo Deus do Sinai. Assim, a esposa de Deus são os israelitas judeus, como Deus repetidamente os chama de esposa no livro de Oséias. E foi a lei dada no Sinai que os ligou como esposa a Deus. Portanto, a única conclusão lógica é que Paulo quer dizer que o Deus do Sinai, presta atenção, morreu quando Jesus morreu. Eu vou trazer uma tradução em Efésios 2:15 muito interessante, tá? Pois ele mesmo é a nossa paz, que fez os dois e destruiu a cerca, o muro divisório da hostilidade, abolindo em seu evangelho a lei com seus mandamentos e regulamentos. Seu propósito era criar em si mesmo um novo homem fora dos dois, assim fazendo a paz, e neste único corpo para reconciliar os dois a Deus através da cruz, pelo qual ele matou sua inimizade. Bel-da-ba-bolta. Inimizade em sírico, Bel da Babolta. Eu tenho certeza que os estudiosos analisaram essa passagem durante séculos, mas eu fico impressionado com a ideia implícita de que o corpo que foi deixado na cruz personificava inimizade, ou no sírio, Bel da Babolta. Desde o primeiro momento em que vi essa passagem, reconhecia como a fonte do conceito gnóstico de Yadabolt. Basta olhar para a maneira pelo qual Irineu conecta Yadabolt com a ideia de mandamentos, que, como vemos em Efésios 2:15, também foram destruídos com a crucificação de Bel-da-Babolta. Ou seja, segundo Efésios 2:15, quem foi colocado lá na cruz para morrer foi o próprio Yadabolt. É muito interessante a gente prestar atenção a esses fatos. Cristo, o Espírito vivificante, que desceu no Rio Jordão, ficou um ano conosco e ascendeu ao céu, ele foi na cruz somente com a sua aparência. Ele, no Getsemane, ele coloca a sua aparência em Judas Iscariotes
e Judas Iscariotes vai, né, para a cruz com a aparência de Cristo, de Crestos. Na cruz, então, Cristo, né, Crestos foi na cruz com a sua aparência, Judas Iscariotes com seu corpo, o Deus Sinai, que nós conhecemos como Jeová, o Yadabolt, ele foi com seu espírito. É bem nítido, né, que Crestos tenha dito que Satanás entrou em Judas. Nesse momento, Satanás aí tipifica, né, o próprio Yadabolt. Ele entrou em Judas e foi com ele para a crucificação. Bom, Satanás sempre é personificado como Deus do Sinai. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, segundo as Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Bom, nós todos sabemos que Yadabolt, né, um ser disforme, cabeça de leão e corpo de serpente, que a própria Sofia, sua mãe, escondeu devido à sua falta de formosura, escondeu em uma nuvem. Mas esse arcanjo, ou perdão, esse arconde, ele tem o poder de transfigurar, né? Ele tem 1000 faces. Então Paulo fala que o próprio Satanás, o próprio Deus do Velho Testamento, ele pode se transfigurar num anjo de luz. O que aconteceu muitas das vezes no Velho Testamento, né? Ele lutou contra Jacó, ele foi o anjo que apareceu para Abraão, ele foi o anjo que falou com Moisés lá no Sinai, e assim por diante. Continuando, a lei dada a Moisés por Jeová, o Yadabolt, permanece morta, porque o marido original que deu a lei a Moisés continua morto. Nós agora servimos a um Deus vivo, que deve ser necessariamente ser alguém diferente do que Jeová. Ou o elo com a lei seria revivido. Simplificando, Romanos de capítulo 7, ao versículo 1 ao 7, Paulo explica que a lei de Moisés é dissolvida porque só tinha domínio sobre nós enquanto o marido que a deu vive. Mas agora que ele morreu, nós somos soltos do marido, do Deus que deu a lei. Estamos agora livres da lei, realizada pela morte de Cristo. Depois que Cristo morreu, estamos livres para nos casar com outro marido que não tem a lei de Moisés. Entendeu-se a nós por mais tempo. Como a gente diz no canal, né, o Marcionita, Judas foi à cruz com seu corpo com aparência de Crestos. O espírito que estava dentro de Judas é do próprio Yadabolt, né? Diz Satanás entrou em Judas. Então nós podemos dizer com uma convicção que o Deus do Sinai morreu na cruz. Nós também afirmamos, segundo o Evangelho de Pedro, que Judas morreu, mas ele não ressuscitou ao terceiro dia. Tá? Ele foi ressuscitado numa ressurreição bem posterior, como está em Hebreus 1, 11, 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma nova ressurreição. Hebreus 11, 35. Então, Judas, ele foi ressuscitado por Deus numa ressurreição posterior, onde uma leva de pessoas foram ressuscitadas e Judas estava no meio dessas pessoas ressuscitadas. Na Incerta de Teodoro, um gnóstico lá do terceiro século, ele afirma que Paulo é o apóstolo ressuscitado Judas. No tipo de Paráclito, Paulo se tornou o apóstolo da ressurreição. Imediatamente após a paixão do Senhor, ele também foi enviado para pregar. Bom, na Incerta de Teodoro diz que Paulo, ou Judas, né, ele realmente foi chamado o apóstolo da ressurreição, ou seja, o apóstolo ressuscitado. Então isso aí ganha, né, consistência na afirmação do canal Marcionita de que Judas foi ressuscitado numa ressurreição posterior. Antes de prosseguir, a gente tem que ler 2 versículos aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Por isso Deus também o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Bom, esse versículo está dizendo o seguinte, que divinamente, espiritualmente, aquele ser, ou seja, Judas, ele foi chamado de Jesus, nome dado pelo Deus Pai. 1 Coríntios capítulo 2:8, o qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecesse nunca crucificariam o Senhor da glória. Bom, aqui tem um versículo bastante interessante,
Quem é o Senhor da Glória? Né? No Velho Testamento, o único Senhor da Glória é o próprio Yadabolt. Então, ao qual nenhum príncipe desse mundo conheceu. E o príncipe desse mundo não é o rei da terra. Príncipes são as potestades dos ares, né? Esses seres que estão, né, que foram criados até pelo próprio Yadabolt, né? Essas potestades que ficam nos ares. Não conheceram, não identificaram, porque senão nunca teriam crucificado o Senhor da Glória. Se eles reconhecessem quem estava ali morrendo, eles nunca tinham crucificado o seu próprio Criador, né? O Yadabolt, é o que está dizendo aqui. Então são duas coisas, tá? O crucificado, por Deus, foi trocado de nome, foi dado o nome dele de Jesus, né? E também os principados, né, as potestades desse mundo, crucificaram o seu próprio arconde-chefe, né, o seu próprio Yadabolt, porque não conheceram, não sabiam, né? Senão nunca teriam crucificado, né, Yadabolt. E para completar o pensamento, Paulo quer dizer que Jesus, o Judas Iscariotes, antes da sua ressurreição, né, a sua ressurreição posterior, como está em Hebreus, não a ressurreição do terceiro dia, mas uma ressurreição posterior, como está em Hebreus 11:35, representou o Deus do Sinai, o marido que deu a lei a Israel. Paulo sugere que esse foi o parceiro do casamento que morreu quando Jesus morreu. Assim como Márcio explicitamente ensinou em 144 da nossa era cristã, quando Jesus ressuscitou, agora como Paulo deve significar que Jesus representou um Deus diferente do que o Deus que morreu na cruz. Caso contrário, a lei ainda seria válida, mas o argumento de Paulo é que a lei agora está morta para nós permanentemente. Deixa eu dar explicada. Se o próprio Deus do Sinai morresse e ressuscitasse, seria o mesmo marido. Então a gente não poderia ser do outro. Então quem ressuscitou através de Judas, né? Depois colocou o seu próprio nome como Paulo, através de Paulo, ele é um novo Deus diferente. Um Deus agora que é contrário à lei. Um Deus que traz uma mensagem do reino dos céus e não uma mensagem judaica. O próprio Paulo, ele combate o judaísmo. Então esse novo Deus, né, através de Paulo, combate agora o judaísmo porque ele é um novo marido, né? Tentando firmar mais nosso pensamento, mas isso nos leva a concluir que Paulo diz que Jesus ressuscitado não representa o mesmo Deus que morreu na cruz, porque do contrário, Paulo não teria dito no versículo 4 de Romanos 7 que a lei permanece morta. Se é o mesmo Deus que morreu então ressuscitou, então o povo de Deus continua a se casar com a mesma pessoa que foi o seu primeiro marido, e assim a lei continuaria. Mas Paulo diz que a lei agora está morta para nós, versículo 14. O que significa dizer que o Jesus ressuscitado já não representa a mesma divindade que morreu na cruz. Na cruz morreu o Deus da lei, e este ressuscitado em Paulo agora é um Deus arrependido em busca de perdão. Tem um versículo também em Hebreu, uma passagem em Hebreu, que também é bastante congruente com essa passagem de Romanos, capítulo 7. Em Hebreus 9:16 diz assim: tinha a noção idêntica que lemos em Romanos 7 de Paulo. Não há dúvida dessa interpretação se alguém ler todo o capítulo 9 de Hebreus. Começa com a conversa da primeira aliança no capítulo 9, versículo 1, onde fala que Cristo, sendo vindo como sumo sacerdote das coisas boas por vir, por um maior e mais perfeito tabernáculo, isto é, substituindo o antigo sistema de templo por um melhor, Hebreus 9:11. Depois de falar do antigo serviço do templo exigido pela lei, refere-se pejorativamente como obras mortas, o sangue de Cristo, que pelo Eterno se ofereceu sem mácula a Deus, purifica a tua consciência das obras mortas para servir a Deus vivo, Hebreus 9:14. As obras da lei, isso significa, pertence a um sistema morto, mas agora você serve ao Deus vivo. Implicitamente do que se segue, isso deixa o Deus do Sinai como Deus sobre as obras mortas, em um sistema morto, em contraste com o que é oferecido pelo Deus vivo. Isso só fica claro quando chegamos
em Hebreus 9, versículo 15 e 17. Aqui está a postagem inteira. Em Hebreus 9,15. E por isso ele é o mediador do Novo Testamento, que por meio da morte, para que a retenção das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebessem a promessa da herança eterna. O 16. Pois aonde há testamento deve haver necessariamente a morte do testador. 17. Pois um testamento é válido depois que os homens morreram, do contrário não terá força enquanto o testador viver. Hebreus, capítulo 9, do versículo 15 a 17. Assim, o escritor de Hebreus tem a mesma ideia que Paulo, de que a morte de Jesus, ou seja, a morte de Adabolt, representa a morte permanente do testador, que agora desfrutamos. Caso contrário, o velho iria reviver e o novo não viveria. Mas desde que Jesus realmente vive, deve significar o testador em vista que permaneça morto, que é o Deus do Sinai e não Jesus. A epístola de Hebreus só pode significar que o Deus do Sinai fez um novo testamento como uma promessa após sua morte, que agora o testamento vive por ele. O Deus do Sinai permanece enquanto ele permanecer morto. Os agradecimentos que damos a esse Deus supostamente morto, Jeová, estão, por essa epístola escritor, é que agora nós compartilhamos a vida supostamente com Jesus, o ressurreto, Deus vivo, a quem nós mesmos focamos somente nossa atenção. O testador Jeová está morto e em Jesus ele ressurge como novo testador. Ou seja, eu queria explicar melhor. O Deus do Sinai, queria explicar melhor. O Deus do Sinai, ele foi para a cruz no corpo do Judas Iscariotes. Então nós podemos dizer que ele morreu. Se é um fato a morte dele, né? Se é um fato ou não, nós não podemos assegurar, né? Eu não tenho essa convicção, mas eu sei que ele morreu, mas que a maneira que ele morreu eu não tenho uma convicção se ele morreu só nas atitudes, né? Só o seu velho homem morreu, ele ressurgiu uma nova criatura, é o que mais convencido eu estou. Porque se fala muito da morte do velho homem, então eu acredito que aquele velho Deus do Sinai, ele realmente tenha morrido. Os seus pensamentos, né, suas ideologias, morreram na cruz. As suas leis e os seus mandamentos, como diz em Efésios 2,15, morreu e foram cravadas na cruz. Esse personagem a qual o Adabolt estava dentro do seu corpo, Judas Iscariotes, ele efetivamente foi morto. No Evangelho de Pedro, se diz que 2 anjos levaram ao terceiro dia esse corpo inerte e morto até os céus, possivelmente para esconder o corpo ou coisa parecida. Igualmente como Moisés foi levado por 2 anjos e escondido seu corpo, o corpo de Judas também foi levado para o alto. Depois, Judas foi realmente ressuscitado, uma ressurreição posterior. Em Hebreus 11:35, ele troca o seu nome, ele é chamado de apóstolo ressuscitado por todo mundo e ele troca o seu nome para Paulo. Bom, Paulo é justamente Judas Iscariotes ressuscitado e trocando seu nome. Esse é os nomes dados pelos homens para Judas e Paulo. Porém, lhe é dado por Deus Pai um nome que veio lá do céu. Então foi colocado nele o nome Jesus. Nesse crucificado foi depois, é bom a gente atentar ao seguinte, né? O nome Jesus só foi colocado depois da crucificação. Não tem essa do anjo lá, né? Aquela historinha, né, do nascimento virginal, que o anjo mandou colocar o nome de Jesus, né, através de Maria. Isso aí não existe. Então o nome Jesus foi só dado ao crucificado pelo Deus Pai depois da crucificação. Então nós podemos chamar tanto Jesus de Judas como Jesus de Paulo. E o próprio Jesus também nós podemos chamar ele de Adabolt, né? São 4 nomes significando a mesma pessoa. Adabolt, Jesus, Paulo e Judas. Isso, para mim, no meu pensamento marcionita, se refere à única e à mesma pessoa. Então, Jesus ressuscitando é a oportunidade
do Deus arrependido, que era o centurião de Cafarnaum em Adabote, de pleitear a seu perdão e através do arrependimento. Então Paulo foi trazido à tona de novo, ressuscitado, como um modo de Adabote realmente escapar da condenação que está destinado o diabo e seus anjos. Então ele ressurge como novo marido, né? Jesus é agora um novo marido, tá? E representa um novo pensamento de Deus, do Deus do Sinai. Ele representa agora um novo marido. Amém? Prosseguindo. Por isso, se Deus morreu, conforme a analogia de Paulo, requer que o povo de Deus encontre um outro marido. Veja, não é dito um novo Deus, um Deus que se transformou pela sua conversão. Sabemos que Adabote é o centurião de Cafarnaum que reconhece o poder de Cristo. Sozinho explica o verdadeiro ponto de Paulo, de que porque a lei dada pelo Deus Sinai não continua quando Judas ressuscitou, trouxe o Adabote arrependido. E isso também se encaixa na visão de Paulo, declara em outro lugar de que nós casamos com Jesus como nosso novo marido. Então isso quer dizer o seguinte, que o Deus da lei, aquele Deus, morreu. E que quando Paulo foi realmente trazido à vida, foi dada uma chance, através de Paulo, para que esse Deus, que alcançou também arrependimento, ele pudesse, realmente ter o perdão final. Então, através de Paulo, ele tinha que fazer o contrário que ele fazia. O Deus do Sinai pregou realmente as leis do Sinai como mandamentos perpétuos, mas através de Paulo ele teria que despregar tudo que ele pregou. Então, Paulo significa agora, o Adabote arrependido, um novo Deus, arrependido, ou seja, esse é o novo marido que a gente realmente tem que buscar. Eu vou ler uma passagem interessante do livro Novas Descobertas na Origem do Cristianismo, editado em 1900, na página 95 e 96 de E. Walter. No entanto, ninguém tem o direito de quebrar a lei, mas somente o Eion que a deu. Daí o mesmo Eion encarnou-se e ele sofreu a morte, e por sua morte esta lei tornou-se nula e sem efeito, pois a lei era como um contrato de casamento, o Eion sendo o marido, e quando o marido morre, o casamento torna-se nulo. Então o Eion morreu, a lei tornou-se nula. Este Eion foi Jesus. Assim entendemos que o argumento de Paulo como Jesus, por sua morte, os libertou da lei. Esse Jesus, que foi realmente nome dado ao crucificado pelo Deus Pai, através da sua morte, esse Jesus nada mais é do que o próprio Judas, que depois de ressuscitado, numa ressurreição carnal, trocou seu nome para Paulo. Esse Jesus, por sua morte, através da sua morte, ele nos libertou da lei.